Boa tarde, pessoal. Professor Emerson, Geografia. Então, dando sequência aí aos nossos estudos aí sobre os sistemas de governo. A gente já viu o bloco socialista, bloco capitalista nas aulas passadas. Então, esse antagonismo aí, ele se fez presente aí durante a segunda metade, maior parte da segunda metade do século XX, pós-guerra, pós-segunda guerra mundial, né, que então ficou bloco socialista, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e seus países de influência, e os Estados Unidos, bloco capitalista, liderando o bloco capitalista, e os seus países de influência, tá? A partir de 1990, se desfez a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Então teve uma abertura de mercado desse bloco econômico, que era a Rússia, vários outros países do entorno, tá? Inclusive China, Coreia, países do Oriente, países do leste europeu, Polônia, Ucrânia, né? Romênia. E isso aí se desfez, então, tá, gente? A partir de 1990, então, a gente tem um processo de globalização, que é trocas comerciais em grande escala, não mais entre só o bloco capitalista e socialista, né, em escala global, e o fim do mundo bipolarizado, né, da Guerra Fria, e a hegemonia dos Estados Unidos como potência econômica mundial, tá, gente? Então, vamos entrar aqui, ó. Quem são os mandatários, então, nesse mundo moderno aí da nova ordem mundial, um mundo globalizado, tá? São as grandes empresas, grandes corporações, que agora podem ter filiais, tá, fora das suas fronteiras de origem. Né? Uma empresa, por exemplo, assim, norte-americana, mas ela não precisa necessariamente ter a sede permanece lá, mas ela pode ter filiais no mundo todo. Isso não acontecia antes por causa que era dividido, né? Ela só podia ter filiais no bloco capitalista, né? Não podia ter filiais no bloco socialista. Agora ela pode ter filiais em qualquer lugar do mundo, tá, gente? Então surgiu aí as empresas transnacionais, tá? Aquelas empresas que têm filiais, né, em vários lugares do mundo, tá? Então vamos dar vamos dar um pouquinho mais sobre isso. Então, geralmente essas empresas, eu marquei aqui com a caneta marca-texto, essas empresas têm sede em países com maior desenvolvimento. Geralmente são empresas que têm desenvolvimento industrial, tecnologia de indústria, né? E aonde elas se instalam, as suas filiais, tá? Como aqui com caneta marca-texto aqui do lado, aqui para vocês verem. São países que têm mão de obra barata e abundância em matérias-primas, né? Que seja barato a matéria-prima, tenha em abundância, e a mão de obra barata para transformar essa matéria-prima em produtos, tá? Em troca, nesses países que não tem tecnologia. Então, geralmente, essa empresa vem de um país que é rico, industrializado, tá? Tem sede lá, instala essa filial num país que é subdesenvolvido ou em processo de desenvolvimento, né? Que é o caso do Brasil, né? O Brasil não está mais na escala de subdesenvolvido, mas é um país em processo, né, de industrialização, né? Vamos falar mais sobre isso nas próximas aulas. Então o que acontece? Em troca oferecem emprego, né, para a população, tá? E matérias-primas baratas, tá? Daí a geração de emprego daí gera renda local, né? Aumenta um pouco a economia, porque você vai pagar salário, o pessoal vai consumir, né? Aqui no Brasil o consumo paga imposto, então, né, dá uma melhorada, mas não era o lucro. Veja bem, o lucro mesmo vai para a matriz, tá? Não, nesse sentido, é quem ganha
nessa barganha aqui são as empresas matrizes, né, dos países ricos, tá? Muitas vezes, gente, o faturamento dessas empresas é maior do que o produto interno bruto, que é o que se mede a riqueza de um país, é o PIB, tá, gente? É o produto interno bruto, tá? Então, a riqueza do país é medida pelo PIB, tá? E muitas vezes essas empresas, o PIB, o faturamento dessas empresas, isso, o PIB é só para medir países, tá? Então, o faturamento dessas empresas é maior do que o PIB de vários países, entendeu? Então, empresas mais ricas que determinados governos. Aqui a gente tem aqui do lado o faturamento das 10 maiores empresas do mundo, tá? Então a gente tem em primeiro lugar o Walmart, tá? Que é o grupo Big, esse Nacional Supermercados, o grupo varejista, tá? Alguns que a gente pode identificar aqui, ali a Toyota, tá? Volkswagen, a Exxon, que é de petróleo, tá? A Shell, a Royal Dutch Shell, que é de petróleo também. Então essas aqui são as fonte aqui de 2018, aqui a fonte dessa leitura aqui. Então a influência das transnacionais na economia global, vamos lá. Olha aqui, gente, qual é já repetindo, né? Pós-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, teve os países que tiveram maior desenvolvimento, tá? E foram atrás de matérias-primas, mão de obra barata, a gente já falou. Então, além disso, tem busca por sistemas fiscais favoráveis, legislação trabalhista flexível, né? E legislação ambiental moderada ou inexistente, porque às vezes, geralmente, o que acontece, gente, na busca por matérias-primas, pelos recursos, às vezes tem um impacto muito grande no meio ambiente, tá? E tipo assim, mineração, essas coisas assim, geralmente o meio ambiente onde é feito esse processo fica totalmente degradado, tá? E polui rios, fauna, flora é totalmente destruída. Então países que não têm uma legislação ambiental para proteger o meio ambiente são alvo dessas empresas, tá? E também países que têm recursos e têm legislação ambiental, essas empresas geralmente elas intervêm de maneira política e econômica, tá? Para que para que se flexibilize essas leis de proteção ambiental, tá, gente? Então, nessa esteira aí de influência política, né, através do poder econômico, essas empresas transnacionais contêm um poder capaz de influenciar governos nacionais e condicionar relações entre países, tá? Em razão do poder econômico das transnacionais na economia global, é cada vez mais difícil para o governo estabelecer regras para a atuação de empresas. Gente, eu vou botar como exemplo aqui o golpe que foi dado no governo da Bolívia. O presidente foi reeleito, o presidente Evo Morales da Bolívia foi reeleito ano passado e foi dado um golpe para derrubar o presidente em função da política externa norte-americana. Uma empresa, eu vou colocar aqui para vocês, chamada Tesla, tá? Que é de carros elétricos. Tá? Então, o componente que é necessário para a fabricação desses carros é o lítio, e a Bolívia é rica em lítio. Então, para flexibilizar a extração dessa commodity, desse produto, tá? Para a fabricação dessa matéria-prima, para a fabricação do carro elétrico, o presidente foi deposto e foi colocado um outro presidente aí alinhado com os interesses norte-americanos. Então, pessoal que não está nem aí para o meio ambiente, porque não é o meio ambiente norte-americano, é a empresa norte-americana, é o meio ambiente da Bolívia, né? Então os bolivianos que vão ter que lidar com o meio ambiente todo degradado, né?
Depois eu vou colocar aqui, tá, gente? O pessoal não tá nem tendo vergonha de dizer que deram o golpe mesmo e vão dar quando precisar, quando quiserem, tá? Então aqui, ó, as transnacionais, concorrência e parceria. Vamos ver agora trust, holding e cartel. O que que acontece, gente? O livre mercado é quando você tem livre concorrência e, né, e o preço é decidido pela lei da oferta e procura. Então o que acontece? A livre concorrência, as empresas geralmente concorrem por preço, né, gente? Por empresas que produzem o mesmo produto, tá? Querem oferecer um preço mais atrativo, é claro que para mantendo o lucro, mas um preço mais atrativo para que se ganhe mercado. O que acontece quando as empresas fabricam o mesmo, são do mesmo segmento, muitas vezes. Então elas se unem, tá? Para poder manter uma política de preços que não seja prejudicial para ambas, né? Para poder manter o preço que seja compatível com o lucro esperado de ambas as empresas. Então vamos ver o trust. O trust primeiro aqui, tá? É a fusão e incorporação de empresas, tá? Geralmente é de produtos ou serviços, tá? O holding, tá? O holding aqui. O holding é uma empresa que é criada, tá? Para administrar várias empresas, tá? O holding não necessariamente essas empresas precisam ser do mesmo segmento, tá, gente? É uma empresa que é criada em parceria de várias outras empresas para que seja para administrar. E o cartel, por último, aqui, tá, gente? Aí sim, o cartel é quase uma coisa meio criminosa, assim, porque essa combinação entre empresas do mesmo segmento, tá? Para controlar a produção, controlar a produção e principalmente o controle dos preços, tá, gente? Então, o cartel mais conhecido aqui é o cartel, é o AOPEP, tá? Que é a Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo, tá? Foi criado nos anos 70, tá? E foi criado nos anos 70 para controlar, por isso que teve a crise do petróleo nos anos 70, né? Então o barril do petróleo ficou muito caro, porque antes tinha concorrência, os países que produziam petróleo, exportavam petróleo, né? Faziam uma guerra de preço, o preço baixava. Então chegou na década de 70, eles decidiram não vão parar de né, fazer a brigar, vão decidir o preço do barril do petróleo no mercado internacional e vai ser isso aí, todo mundo lucra e todo mundo fica feliz, tá? Só quem fica infeliz é o consumidor, tá? Por último aqui a Petrobras, que é uma transnacional brasileira, tá? Que foi muito sucateada a partir do golpe de 2018, tá? Foi vendida, né, foi fragmentada, vendida, né, poços de petróleo. A gente tem a tecnologia, a Petrobras é detentora da tecnologia das mais avançadas de exploração do petróleo em águas profundas, porque o nosso petróleo aqui do Brasil, ele tá, a maior parte está no mar, né, no fundo do mar, né? E então para se prospectar tem que se construir uma plataforma de petróleo e tal. A gente tem essa tecnologia. É claro que as empresas Shell, Exxon, elas têm interesse no petróleo aqui do Brasil, então elas financiam, né, golpes e jogadas políticas para que se desfaça se fragmente a Petrobras, né, e ceda-se, né, a parte do nosso petróleo para os interesses estrangeiros. Gente, eu vou ver se eu tenho aqui, ó, só para mostrar para vocês, eu botei aqui, ó, tá? Eu botei o link ali para vocês dar uma olhada, para vocês lerem. Esse cara aqui é o Musk, né? Elon Musk, coisa assim, tá? Que é o cara dono da Tesla, que fabrica carros elétricos. E ele não tem nem vergonha de dizer afirmou que vai dar golpe onde quisermos, né? Sobre a Bolívia, ela dá o golpe para derrubar o presidente Evo Morales, que, né, era um cara que defendia o meio ambiente, né, as políticas ambientais e tal. E essas políticas ambientais eram
tinha uma série de taxações para a exploração do lítio e o cara não quer proteção ambiental e não quer pagar taxas, né, para exploração, para colocar empresas norte-americanas lá para explorar o lítio. Então o cara foi lá e financiou lá um golpe militar e colocou uma presidenta, né, que é alinhada com os interesses dessa empresa na Bolívia. Tá, gente? É isso aí. Vou botar uma atividadezinha ali. Boa semana para todos. Tchau, tchau.